A aula sobre segurança de cena é um tema importantíssimo. Vamos lá, porque tem muita coisa que a gente precisa discutir, muita coisa que a gente precisa aprender sobre esse tema para garantir a nossa segurança, da nossa equipe e até mesmo dos pacientes e das pessoas que possam estar no local. Gente, a gente pode observar aí diversas manchetes. Não é incomum a gente, ao estar assistindo telejornais, ao estar lendo jornais, a gente perceber manchetes de profissionais, socorristas, que se tornaram vítimas. Então aí a gente tem uma série de reportagens que ilustram isso. Socorristas que são atropelados, socorristas que são vítimas de agressão, foram atender uma agressão por arma de fogo e acabam sendo atingidos, não conseguiram fazer uma boa avaliação de segurança de cena, não conseguiram tomar as decisões corretas para garantir a segurança de cena naquele contexto e aí se tornaram uma vítima. E a gente se torna uma vítima especial, vai demandar mais recurso, gera comoção da próxima equipe que vai vir realizar o seu atendimento. Então, a gente precisa ficar atento, precisa aumentar o nosso nível de percepção para a gente não se tornar uma vítima. Vamos lá. Então, sempre que a gente vai realizar um atendimento pré-hospitalar móvel, a primeira ação, a primeira premissa é avaliar a cena para garantir a segurança dessa cena. Eu só inicio o atendimento depois que eu garantir segurança de cena. Isso vai nos proteger, para a gente não se tornar a próxima vítima. Ah, mas o paciente está lá, ele precisa do atendimento rápido. Não importa. Só vou realizar o atendimento, só vou abordar o paciente depois que eu ter certeza que aquela cena é segura. Só assim eu vou iniciar meu atendimento. E quando a gente pensa em segurança de cena, ela vai começar muito antes da gente ser empenhado para o atendimento. A segurança de cena, ela inicia quando a gente participa de treinamentos, quando a gente estuda sobre o assunto, quando a gente discute sobre esse tema com nossos pares. É um tema que precisa ser estudado, revisitado, nós precisamos de retreinamentos constantes. Isso vai garantir nossa percepção alta, nosso nível de atenção alto. Conforme vai distanciando do tempo que você estudou esse tema, que você discutiu esse tema, que você treinou esse tema novamente, vai diminuindo a sua percepção de risco, vai aumentando a chance de você não perceber uma situação e você se tornar uma vítima. Então é um tema que precisa de uma recorrência. E aqui nós vamos fazer isso. Nós vamos observar aqueles pontos que a gente tem que ter atenção para a gente garantir a segurança de cena. Então a gente já falou que a segurança de cena ela inicia muito antes do empenho, muito antes do acidente acontecer. Ela vai iniciar com o treinamento das equipes. A segurança de cena ela também passa por EPIs de qualidade. A gente utilizar os EPIs. Não adianta ser disponibilizado um EPI, mas eu não uso ele. Ah, eu tiro a manga do macacão porque está muito quente. O macacão de manga comprida, ele é um equipamento de proteção individual. Ah, eu não vou utilizar a bota porque um tênis é mais confortável. A bota é um EPI. Então a gente tem que estar atento para ter disponível todos os EPIs necessários para aquele atendimento e também estar atento para que você esteja usando ele no momento do atendimento. Não adianta você receber o óculos de proteção, mas não usar o óculos no atendimento. Ele passa também, a segurança de cena, ela passa também por uma equipe vacinada.
por uma equipe que fez profilaxia contra agravos, doenças infecto-contagiosas, que a gente vai poder estar atendendo pacientes com essas doenças. Então, a vacinação, a carteira de vacinação atualizada, também é uma medida para mim garantir segurança de cena, para mim garantir segurança no meu atendimento, ok? A segurança de cena também, pensando ainda antes do empenho, antes de ir para realizar o atendimento, ela passa também pela central de regulação. Ela passa pelo recebimento do chamado. Quando o solicitante ele pede o socorro, quem está recebendo esse pedido de socorro lá na central de regulação é importante que questione, que tente obter o maior número de informações necessárias sobre aquele incidente. Qual é o local? Qual é a natureza desse atendimento? Tem algum problema relatado? São quantos veículos, quantas vítimas? Tem vazamento de combustível? O local é um local que ainda não está sinalizado, não tem nenhuma força de segurança ainda no local? Como é que estão as condições climáticas? O trânsito já foi interrompido? Essas informações que a central de regulação vai receber, ela precisa repassar para a equipe no momento do empenho, de forma resumida, de forma objetiva, para que a equipe, durante o deslocamento, já comece a fazer o seu raciocínio sobre quais os cuidados, quais os pontos que ele vai precisar ter atenção para garantir essa segurança de cena. É um caminhão, ele transportava algum produto perigoso, então essas informações, elas precisam ser coletadas e elas precisam ser repassadas para a equipe na hora do empenho. Isso vai ser muito importante, porque durante o deslocamento a gente vai se preparando, a gente vai formulando as nossas ações, as nossas observações que a gente vai precisar fazer para avaliar aquela cena e tomar decisões corretas de quais as medidas para garantir que essa cena seja segura. Então vamos lá. Então a gente já falou aqui que a gente não deve adentrar um local de ocorrência, um local de incidente, se ainda tem perigo iminente. Pessoal, quando a gente chega no local, a gente vai fazer uma observação dessa cena. Quem atingiu o quê? Qual o problema? Tem problema para acessar essa vítima? Tem problema de acesso? Qual a quantidade de energia transferida? Quantas vítimas? Há necessidade de recursos adicionais? Então, quando eu faço essa avaliação da cena, eu estou também colhendo informações para que eu consiga fazer uma boa segurança daquela cena. E a gente tem que ter uma atenção muito especial quando o acidente envolver caminhões com produtos perigosos. A gente tem cargas tóxicas, né? E aí a gente precisa saber identificar o que aquele caminhão está transportando e quais os riscos, quais as medidas para mim garantir segurança para mim, para o paciente. Esse paciente precisa ser descontaminado. Vamos pensar que você pode ser a primeira equipe a chegar no local. No local ainda não tem uma equipe do Corpo de Bombeiros, não tem a equipe das forças policiais, então vai aumentar ainda mais a sua responsabilidade sobre isolamento de área, sobre avaliação dessa cena, sobre descobrir, verificar qual produto que aquele caminhão estava transportando. Eu acho que todo mundo já viu, né? Essas placas indicativas que todo veículo que transporta carga perigosa, ele tem. E aí, como é que eu faço para saber o que é esse 801830? O que isso significa? Qual produto que é esse? Quais os riscos que eu corro? Como eu garanto segurança para atender um paciente, para adentrar uma cena
que esteja vazando este produto. A gente não consegue, né, memorizar todos os produtos tóxicos que são transportados. E para isso a gente tem um manual. Esse é o manual da ABQIM, da Associação Brasileira de Química. O manual da ABQIM, ele traz para a gente todas as especificações desses produtos. Ele traz para a gente qual é o produto, qual o cuidado que eu tenho que ter, quais os sinais de intoxicação, como fazer, quais os antídotos para aquele paciente, como tratar aquele paciente, aquele tipo de intoxicação por esse produto perigoso. Há um tempo atrás, quando eu iniciei lá no pré-hospitalar, né, 20 anos atrás que eu iniciei, a gente tinha dentro da ambulância esse manual da ABQIM. E acabou que isso foi se perdendo com o tempo. Mas a gente tem um substituto à altura. Hoje a gente tem aplicativos que a gente pode baixar no nosso celular para a gente ter acesso a esse manual. Então aí tem um exemplo aí desse aplicativo, Proquímica, ele é gratuito, você consegue baixar ele no seu celular, só você entrar na sua loja de aplicativo aí, no seu celular, você já baixa ele, acessa ele, e aí você vai conseguir consultar qual o produto que aquele caminhão está transportando. Então, moçada, não deixe para baixar o manual na hora que você foi empenhado por um acidente com um caminhão com carga perigosa, né? Lá no local pode não ter internet, você não vai ter esse tempo hábil para fazer isso. Então já baixa agora que você está assistindo essa aula, já vamos baixar, já começa a manusear o aplicativo para você ter velocidade, destreza, você conseguir consultar ele de maneira rápida. Vamos fazer isso. A gente precisa estar preparado. A gente nunca sabe quando vai acontecer, né? Às vezes você nem está trabalhando, você está viajando a passeio e aí você se depara com um acidente, com um caminhão, com um produto perigoso, e aí você que vai acionar as forças de segurança, e aí você já pode consultar quais os riscos, quais a distância de isolamento, quais os cuidados que eu tenho que ter, isso vai ser muito importante. Então, não vamos deixar para a hora do acontecido, vamos nos preparar previamente. Vamos lá. A gente perguntou o que é esse tal de 80, 18, 30, né? Que a gente viu lá na placa lá, desse caminhão que tombou e causou o vazamento desse produto. O 80, a gente consultando, ele me indica que é um produto corrosivo. Então, sempre que tiver aí esse número 80 na parte de cima, é um produto corrosivo. E o número 1830 me indica que o produto corrosivo que este caminhão transportava é o ácido sulfúrico. E aí, quando a gente está acessando lá o manual, né, da ABQIM, a gente tem aí o exemplo aí, qual é a síndrome tóxica para quando eu tenho contato com a névoa, para quando eu tenho contato com um produto na forma líquida, qual é o tratamento. Então, vai ter isso para todos os produtos. Olha como é que isso é uma mão na roda. Olha como é que isso vai ajudar a gente. Gente, imagina a gente indo atender esse acidente com esse caminhão transportando ácido sulfúrico. E a gente não tomou o cuidado de consultar qual é o produto. A gente não tomou o cuidado de, antes de adentrar a cena, verificar quais os cuidados que eu preciso ter com esse produto. Olha o risco. O ácido sulfúrico ele é volátil, então ele vai volatilizar. Então a gente vai poder se intoxicar pelos gases. Então é medida de segurança que eu tenho uma distância de proteção de no mínimo 400 metros do acidente. E, obrigatoriamente, eu tenho que ficar na direção do vento. Eu não posso ficar contra o vento, porque senão o vento vai trazer essa névoa desse produto que volatilizou. E aí eu vou me intoxicar. Então eu tenho que fazer uma área de isolamento de 400 metros e eu preciso ficar a favor do vento, para o vento empurrar esse produto não em minha direção, mas contra a minha direção. Olha outro risco que a gente estaria correndo.
este produto eu não posso usar luva de procedimento ou luva cirúrgica. Ele vai corroer a sua luva. Então imagina, você calçou a luva e vai lá atender o paciente está molhado com o produto. Você vai corroer a sua luva, você vai queimar a sua mão, você vai se intoxicar, além de ter a queimadura na pele. Olha só, se a gente não consultar o tanto de risco que a gente vai estar correndo. Então, fiquem atentos, não vamos nos tornar a próxima vítima. Vamos fazer o nosso trabalho com segurança. Moçada, qual que é a regra de distanciamento da sinalização que a gente vai precisar fazer quando for atender um acidente? Isso é estabelecido pelo Código de Trânsito Brasileiro. E aí lá no Código de Trânsito Brasileiro, ele fala para mim que eu preciso iniciar a sinalização a uma distância de 1 metro a cada quilômetro por hora da via. Então eu vou ter que olhar qual é a velocidade da via. É uma via de trânsito rápido, é uma via de trânsito lento? A velocidade máxima permitida nessa via são 40 km por hora, então minha sinalização tem que estar no mínimo iniciando a 40 metros do local do acidente. Não, a velocidade da via é 80 km por hora. Então meu primeiro cone ele tem que estar no mínimo a 80 metros do local do acidente. É importante que a ambulância ela sirva de barreira física para proteger a equipe no atendimento. Então, o condutor de veículo de emergência, ele precisa parar a ambulância numa posição que ela vai ser uma barreira para proteger a equipe que está realizando o atendimento e uma distância adequada para que se um veículo não parar e bater na ambulância, a ambulância não seja jogado contra a vítima e contra a equipe que está realizando o atendimento. Então é muito importante também a distância que vai parar essa ambulância. Então eu tenho uma distância do cone, que eu tenho que colocar, e eu tenho a distância da ambulância que eu preciso observar para que essa ambulância seja uma barreira física de proteção para a equipe. Cuidado ao descer da ambulância. A gente pode estar atendendo numa via que tem muitas faixas. E aí a gente interrompeu o trânsito está parado em apenas uma faixa. Mas ele está ainda tendo movimentação de veículo nas outras faixas. Ou então o trânsito parou e aí o motoqueiro vem pelo corredor cortando os veículos, né? Então, qual a porta da ambulância eu vou descer, também é uma medida para me garantir segurança de cena. Vamos imaginar que a porta lateral do salão da ambulância, ela está virada para a via que ainda está desobstruída, que está passando veículo. Não é a melhor porta para me descer. A melhor porta para me descer, nessa situação, é a porta traseira da ambulância. Imagina você descendo com a bolsa, você descendo com a maleta, com o desfibrilador, e vem um veículo e bate na sua bolsa, te derruba, te atropela, vem uma moto cortando os veículos e te acerta. Então, muito cuidado até por qual porta você vai descer da ambulância. Isso vai garantir que você tenha segurança para realizar seu atendimento. Gente, a gente também precisa ter a consciência que as ambulâncias precisam respeitar as normas de direção defensiva, precisam respeitar as normas de trânsito. Então, mesmo que esteja com os sinais luminosos e os sinais sonoros acionados, o condutor precisa respeitar os princípios da direção defensiva e precisa respeitar os princípios da regra de trânsito. Ele pode ultrapassar, avançar um sinal vermelho? Pode, desde que ele tenha parado, observado que os veículos que estão com o trânsito, o sinal aberto para eles, já te visualizaram, já pararam, já está seguro ele ultrapassar aquela
placa de parada obrigatória, aquele sinal vermelho. Ambulância é um veículo e ela também tem risco de se envolver em um acidente. A gente pode se tornar uma vítima de acidente automobilístico durante o deslocamento para o acidente, durante o deslocamento para o hospital. Então, é preciso que a gente tenha essa consciência, que a gente converse em equipe, que a gente discuta isso, que a gente alerte o colega, né? Mantenha um nível de percepção alto. E, pessoal, é imprescindível para a gente garantir a segurança do atendimento, que todos os equipamentos dentro da ambulância estejam fixados. Um desfibrilador de 5 quilos, se ele cai em cima da cabeça da vítima, eu posso causar uma lesão grave nesse paciente. Tem a energia cinética do movimento, vai aumentar, né, o peso desse dispositivo. Então, tudo dentro da ambulância tem que estar fixado, tudo tem que ser preso. Então, a gente tem que cuidar disso. Garantir segurança de cena começa muito antes do incidente acontecer. Quando você observou e garantiu que tem como fixar todos os equipamentos da sua ambulância. Você fez a conferência da ambulância e depois você lembrou de fechar as portas, colocar as redes de proteção, afixar os seus equipamentos. Isso é imprescindível. E a gente não pode esquecer também que o paciente precisa estar preso no cinto de segurança na maca. Meu paciente, eu coloquei ele em prancha rígida. Ele está na prancha rígida com tirante. Eu tenho que prender o cinto da maca na prancha rígida. Tem que estar preso o paciente na maca. Isso é imprescindível. Se a ambulância bater, se a ambulância capotar e esse paciente for um corpo solto dentro da ambulância, ele vai se ferir mais gravemente e vai poder ferir também a equipe que está dentro da ambulância. Nós também precisamos sempre deslocar presos a um cinto de segurança da ambulância. Isso é importantíssimo. Uma freada brusca, você pode ser projetado, bater a cabeça no armário, se ferir. Então, todos dentro da ambulância têm que estar com cinto de segurança. Moçada, para a gente conseguir ter uma prevenção efetiva, para a gente conseguir fazer um serviço que tenha um alto padrão de garantir segurança de cena, a gente precisa implementar no nosso serviço. A gente precisa implementar com as equipes a cultura de prevenção. Essa cultura de prevenção, ela é importantíssimo para que a gente faça isso ser um tema recorrente, um tema rediscutido, um tema que vai estar sempre em alta entre as equipes. Isso vai manter o nível de percepção alto. E aí, para a gente não se tornar a próxima vítima, a gente precisa avaliar de maneira rápida e assertiva a cena para conseguir decidir e adotar as medidas que estabeleçam a segurança. Tenho certeza que agora, com esses conteúdos, com esses pontos que a gente discutiu, você vai conseguir fazer com que sua cena seja segura para o seu atendimento. Não deixe de repassar esse conhecimento. Isso vai garantir a nossa cultura de prevenção, a nossa segurança para a equipe, para os pacientes e para pessoas que estejam passando no local do acidente. Valeu, galera. Até a próxima aula.